Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom Flávia. dia. Bom dia, Lê. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo jóia. Então, tá Vamos lá bom. falar um pouco das exatas, biologia e química. Bora lá, vambora. A gente estaria aqui com o Zé Sérgio, mas aquelas coisas de conexão de internet, né? É, E os aí ele estava imprevistos. penando. Mas ele vai participar também fazendo sozinho, porque ele é especial, que ele vai falar de física e de matemática, Ah, ele dá conta. Ele dá conta. sem dúvida. Então, essa prova da Unesp, né? É importante a gente ter toda essa discussão, alguns exercícios que a gente vai trabalhar aqui, falar um pouquinho de qual nas áreas, né, o que é mais comum que caia nas provas. E é um vestibular. Eu particularmente não sei você, Flávio. Eu não fiz o Nesp, mas eu prestei, quer dizer, entrei, mas não fui. Aham, Assim, sim. eu brinco constantemente falando que é a prova que ela é a mais honesta. Ela não É, cobra absurdos de conteúdo e uma leitura tranquila, os enunciados que não são gigantescos. É a prova que eu mais gosto de fazer, ou gostava, né? Porque agora a gente não faz mais. mas eu concordo contigo, Ale. Eu sou unespiano, né? Fiz Unesp e eu acho que principalmente a primeira fase, né? Pelo menos em química, ela é uma prova mais soft, né? Ela não é uma prova pesada de química, é uma prova gostosa de fazer, como você falou. Eu também gosto. É uma das que eu mais gosto também de fazer, é o Unesp, né? Até porque eu já sou unespiano. E agora a segunda fase é outra vibe, né? A primeira fase ela é soft, é isso que a gente vai falar, mas a segunda fase eu acho que é diferente. Aí cabe uma outra live até para a gente tratar da Sim. segunda fase. Ah, eu acho que assim, a prova da Unesp é uma leitura que ela flui, né? Não é uma prova que você Verdade. fica ali numa questão que fala assim, pô, não tenho a mínima ideia do que está perguntando aqui. É uma prova que ela levanta o astral, né? Você sai dela bem, né? Posso não ter acertado tudo, ter gabaritado, mas foi tranquila a prova. É verdade. Não é uma prova que humilha, né, o candidato, é uma prova que deixa o candidato bem. É verdade. Tem prova que humilha, né? Você fala, nossa, mas que é isso? Até a gente, quando está lendo alguma questão, fala, nossa, imagina você ali resolvendo na paz, né? Já tem uma certa dificuldade. Imagina a vida real, né? O candidato realmente, no momento real da prova, eu fico pensando, coitadinho, né? Mas o Nesp não tem disso, não. Não é a pegada hoje o assunto, mas agora com a prova um pouquinho diferente, né? Mas a Unicamp, antes dessa mudança, a primeira fase, você saía super feliz, sou um gênio. Na segunda, difícil, eu quero voltar pro útero da minha mãe. Mega difícil. Mas a gente vai falar Verdade. de Unesp, não vai falar de Não, Unicamp, né? Unicamp vamos já falar de foi. Nesp. É, O que você quer, bora. Flavinha? Você quer começar a falar, depois eu falo da biologia? Vambora, vambora. Até porque a química é mais importante que a biologia, hein, Ale? Há controvérsias, mas bora lá? Bora lá, vambora. Vou compartilhar a sua tela e vou Simbora. sair aqui para você ficar brilhando avontes com a química. Aô, valeu, Ale. Vambora. Bora lá. Já estamos? Já, já. Então vamos lá. Pessoal, aqui é só uma capa, né, para a gente se situar bonitinho. Olha só, então a Unesp, né, a química na Unesp, ela é dividida com esse gráfico de pizza aí. Então eu peguei ali os três últimos vestibulares, né, os três últimos anos da Unesp, e a gente tem, ó, 41% a gente está falando de química geral, tá? Então o que é lá? Atomística, radioatividade, ligações químicas, forças intermoleculares. Aqui, pessoal, forças intermoleculares, eu colocaria um asterisco grandãozão aqui, porque o vestibular não vai cobrar você se é ligação de polo, ligação de hidrogênio, né? Interação do tipo de polo, ligação de hidrogênio. Aqui, na verdade, cobra um pouco além. Então, o que você precisa saber? Identificar qual é o tipo de interação e ver se vai ter maior, menor ponto de ebulição, né? Se vai ser solúvel, se não vai, aqui, ali. Todos os vestibulares, todas as provas, né, gostam muito desse tipo de coisa, né? Então, eu colocaria uma atenção grande aí em forças intermoleculares e propriedades das matérias, né? Das substâncias, na verdade.
Olha só, estequiometria, não tem como, vai estar lá, vai ter estequiometria. Funções inorgânicas, né? Então, não vai te perguntar se é um ácido, se é uma base. Na verdade, cobra também propriedades dos compostos inorgânicos, ok? E, obviamente, para você balancear e equacionar reações, isso principalmente segunda fase, hein? Não tem como escapar, tá bom? Agora vamos lá aqui, ó, esse 33%, né, que nós temos aí, a parte de fisicoquímica, tá? Então, fisicoquímica, eu notei que esses 3 últimos vestibulares, a VUNESP, né, ela colocou soluções, então soluções casa muito aqui, ó, com a estequiometria. Soluções e estequiometria estão sempre ali muito ligadinhos, tá? Termoquímica, olha, esses 3 últimos anos a Unesp sambou, deitou, rolou em cima de termoquímica. Sério, dá uma olhada nas provas, você vai ver que tem muita questão de termoquímica. Mistura com estequiometria, mistura com forças intermoleculares, mas está lá, termoquímica linda e fofa para vocês. Eletroquímica, né? Eu notei um pouco de falta da eletroquímica aí nessas 3 últimas provas, mas sempre cai, tá bom? Sempre é bom ficar atento, porque tem lá uma pilha, uma eletrólise, tá? E equilíbrio químico também é um assunto, tem vários tipos de equilíbrio, equilíbrio molecular, equilíbrio iônico, equilíbrio heterogêneo, né? Então tem vários equilíbrios aí, se foca de muitas formas. 14%, acho que aqui a química orgânica, tá? Então a gente vê que ainda se cobra aquela parte introdutória da química orgânica, que é o quê? Carbono primário, secundário, terciário, tipo de hibridização, né? Se é cadeia saturada, insaturada, ramificada, essa coisa toda aí da introdução da química orgânica e também propriedades, né? Então a gente fala do quê? De uma substância que é polar, apolar, se é solúvel, se não é propriedades. Vai lá, ó, com forças intermoleculares. A galera adora casar esse assunto, né? Reconhecimento de funções orgânicas, né? Nem se fala álcool, ácido, o que é isso aí? Reações orgânicas, que tipo de reação vai estar acontecendo? E polimerização, né? Poxa, a gente vive num mundo plástico, né? Então não tem como fugir de polímero. Olha só, 2%, o que é que nós temos aqui? Ambiental está entrando, né? Cada vez mais, cada ano mais entra ambiental. Aí a gente tem 1% ali de bioquímica, né? Alguma coisa ou outra de bioquímica aparece. Esse 9% outros é quando a química ela casa, por exemplo, a parte de termoquímica com calorimetria lá na física. Então, alguns assuntos que a banca, né? Eles conseguem casar com uma outra matéria, ok? Então, fica aqui aquela questão que não tem um assunto muito definido. Vamos lá dar uma olhada, então, o que a gente tem aí, as questões? Olha lá. Então, pessoal, essa primeira questão eu coloquei numa sequência, assim, que para mim parecia que fazia sentido. Então, a gente começa aqui, ó, com o vestibular 2021 na área de biológicas da Unesp, né? Primeiro dia. Então, nós temos primeiro dia, agora só tem um dia, né, na verdade. Então, a gente tem uma questão de termoquímica, tá? Já vamos começar aqui, ó. Então, analise as equações termoquímicas. Então, nós temos, eu não vou ler todas, eu vou colocar 1, 2 e 3 aqui, as equações 1, 2, 3, tá bom? Cada uma com o seu ΔH, o que a gente percebe? Todas elas são exotérmicas, todas estão liberando calor, estão perdendo calor para o ambiente, tá? Então, vai lá. A partir dessas equações, olha só, pode-se prever que o ΔH da reação, veja bem, o ΔH da reação de decomposição do calcário, olha que safadão, ele não fala quem que é o calcário, você tem que saber, você sabe? O calcário que produz cal viva, você sabe quem é que é cal viva? Então, tem que saber. Cal viva e dióxido de carbono sejam igual a, olha só, ele te deu ali, aqui a gente tem equacionamento de reação, percebeu? Termoquímica e equacionamento de reações. Vamos lá. Quem é o calcário? O calcário, eu sei que você sabe, tá? O calcário é esse camarada aqui, ó, carbonato de cálcio. A letra tá bonita, hein? Carbonato de cálcio, olha lá. Que eu tô emocionada de ter você aqui. Carbonato de cálcio, ok? Então, olha lá. O carbonato de cálcio, pessoal, o que que acontece? A gente vai fazer a decomposição dele, ok? Vamos esquentar isso aqui e decompor. Ele está narrando a reação. Carbonato de cálcio, que é o calcário, ok? Vamos decompor ele. Como? Esquentando. Ele diz aí que ele está esquentando? Não, ele não fala, mas é uma reação de decomposição térmica, tudo bem? Ele não fala, mas dá para você entender. Por quê? É uma reação que está... a gente tem uma reação, na verdade, exotérmica, né? Está liberando, não tem como saber por aqui. Então, a gente tem o quê? Liberação de óxido de cálcio, a formação de óxido de cálcio, cal virgem, tudo bem?
ou Calviva, né? Mais o CO2, que é o dióxido de carbono. Pessoal, é isso aqui que o exercício está te perguntando, tá? É esse ΔH aqui, ó, que o exercício quer saber, ok? Então, ele fala ali, essa ΔH vai ser igual ao quê? Olha, só que nós temos um problema. Você percebe que o carbonato de cálcio aqui, ele aparece como produto. E aqui ele está como reagente. O que é que eu vou ter que fazer com essa equação? Você lembra lá? A gente vai inverter, né? Invertibilidade. A gente pode inverter essa reação. Vamos embora? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa reação 1 e vou inverter ela. Olha lá. Então, vai lá. Reação 1 invertida fica como? CaCO3. Ah, não entendi. Por que eu tenho que inverter essa reação 1? Porque o carbonato de cálcio, ele tem que ser reagente. E na reação 1 ele está como produto. Inverte para ele virar produto. Vamos lá, sem esquecer o que você tem que fazer. Inverte a seta, né? Joga ela para lá. A gente vai ter carbono sólido, né? Formação de carbono sólido. 3 meios de O2, ok? Mas eu vou ignorar os estados físicos aqui para caber, senão estou com medo que não caiba. Mas o cálcio, né, sólido, olha que loucura. O que acontece com o ΔH desta reação 1 aqui, pessoal? Vai ficar invertido. Se eu invertir a reação, vai ficar mais 1207, tá? Eu vou ignorar aqui as unidades, porque não vai caber, né? Não vai caber, eu dividi bem mal. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, vamos dar uma olhada nos demais. Veja que eu tenho o óxido de cálcio como produto, aqui ele aparece como produto. Vamos copiar já essa reação 3 aqui? Olha lá, vou copiar ela. O cálcio, né? Estou só copiando essa reação. Mais meio de O2. Ah, eu preciso copiar essa reação, Flávia. Na verdade, eu gosto de colocar, pessoal, para facilitar a nossa vidinha, tá bom? Porque depois fica, joga lá para cá, a gente fica com dificuldade de entender. Eu acho que fica mais fácil, ok? O H3 eu vou apenas copiar 634. E aí, olha só, o CO2 ele está funcionando aqui como um produto. Aqui também ele está participando como um produto. Copia esta reação também. Então, olha lá, carbono mais, só estou copiando, O2, certo? Vai dar o quê? CO2. Simples assim, gasoso. Então, esse ΔH2 aqui, galerinha, é igual a menos 394. Pessoal, é o seguinte, eu vou trocar de cor aqui para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá. Vou pegar um azul. Pessoal, o que vai acontecer? Agora eu tenho que somar, né? Então, a lei de Hess, ela diz que a gente pode somar, inverter, multiplicar, dividir e somar as reações. É isso que a gente está usando, lei de Hess, tá? Veja lá, só que quando eu somo esta mais a última, eu vou ter uma reação mãe. E esta reação mãe necessariamente precisa ter essa aqui. Reação global, né? Eu não gosto muito desse termo mãe, eu prefiro falar semi-reações e reação global, ou as etapas da reação global, né? Então, olha só, o que acontece? O que eu percebo, pessoal, é que eu posso cancelar esse cálcio com este carbono com aquele, que mais? Quando eu somar meio de O2 com um O2 vai dar 3 meios, tudo bem? E isso aqui eu posso cancelar com esse 3 meios de O2, né? E vai sobrar o que para gente? Vamos lá. Vai sobrar KCO3, certo? E aqui vamos ter o quê? O KCO3, quando eu esquentar ele, vai sobrar o quê? O óxido de cálcio mais o CO2. Opa! Esta reação está igual àquela lá. E aí, o que acontece? Qual é que é o valor do ΔH desta reação? Se você calcular, soma tudo, eu já fiz o dever de casa, a gente vai ter um ΔH desta reação global que vai dar mais 179 quilojoules por mol. E a gente assinala aqui a alternativa E de esperto. Tudo bem? Então, nós temos aí a alternativa E como a resposta, tá? Pessoal, nessa pegada ainda, eu queria falar rapidamente aqui, ó, dessa questão que está lá de 2022 ainda, da Unesp, né? Agora o último vestibular na área de exatas. Ainda é termoquímica, tá? Então, perceba, a Unesp, nesses 3 últimos vestibulares, está batendo muito em termoquímica, tá? Então, fica atento, dá uma revisada em termoquímica, porque vai estar lá. Olha lá, então nós temos aqui.
O equilíbrio representado a seguir estabelece durante o processo a reforma do gás natural para a produção de hidrogênio, ok? E aí a gente tem o equilíbrio, metano mais água formando monóxido de carbono mais hidrogênio. E aqui a gente tem o valor do ΔH para cada mol de metano que se transforma em monóxido, né? Considere os seguintes procedimentos. 1. Aumento de pressão, aumento de temperatura, adição de catalisador, remoção de monóxido de carbono. Olha só, entre esses procedimentos, os que propiciam o aumento do rendimento da produção de hidrogênio no equilíbrio são... Pessoal, então aqui, ó, termoquímica com equilíbrio, tá? Então a gente está falando de um equilíbrio que ele vai ter uma resposta frente ao comportamento térmico, né? Ele vai se comportar de acordo com o que a gente fizer, se você fornecer ou não calor. Vamos dar uma olhada. Então, o que acontece? Então, o aumento de pressão, o que acontece? Lá, Le Chatelier. Lembra? Le Chatelier, o deslocamento do equilíbrio? Ocorre o seguinte, pessoal. Se a gente aumentar a pressão, a gente vai deslocar no sentido de menor volume. Opa, como é que eu vou saber volume? Queridão, você tem que olhar aqui, ó, o número de mol que você tem. Tá bom? Então, aqui eu tenho 1 mol de gás mais 1 mol de gás, 1 mol e 3 mols. Onde eu tenho maior volume? Onde eu tiver 4 mols, tá? Maior número de mol de gás. E se eu tivesse aí, por exemplo, se o último produto lá não fosse 3 mols de H2, fosse 3 mols de, sei lá, um produto sólido. Aí a gente não considera o sólido, tá? A gente vai considerar volume de gás. Fica atento a isso, os caras adoram fazer uma piadinha com essa história. Então, olha só, o aumento de pressão não desloca para maior equilíbrio, desloca para menor equilíbrio. O que a gente quer? A gente quer aumentar o rendimento da produção. A gente quer aumentar a produção de produto, aumentar rendimento. A gente quer ter melhor rendimento, melhor produção de produto. Então, se eu aumentar a pressão, eu não vou ter um melhor rendimento, não. Se eu aumentar a pressão, o que vai deslocar? Desloca lá para o reagente. Por que vai deslocar para o reagente? Porque ali a gente tem menor volume. Tudo bem? O menor volume, então, vai deslocar para reagente. Então, se a gente aumentar a pressão, vai melhorar alguma coisa? Não, não vai ser boa coisa, não. Vai ser ruim, não vai dar bom. Se a gente aumentar a temperatura, opa, olha lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação que é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela precisa de calor para acontecer. Lembra da endoscopia, calor entrando, né? Então, tem lá uma sonda entrando goela abaixo, né? Então, endotérmica, a gente vai ter o quê? Necessidade de calor para acontecer. Então, se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido de formação de produto? Desloca, aí vai dar bom, vai ser legal. Então, 2, legal, né? Então, com isso, ó, você já fica entre a C e a E, tá bom? Ficamos entre C e E, mas a gente não sabe ainda não. A gente já excluiu a a B e a D, tá bom? Então, olha lá. Adição de catalisador. Oh, meu bom, olha só, o catalisador, ele não vai atuar no melhoramento ou não do rendimento, né? Então, o catalisador, ele não vai ajudar no rendimento. O que o catalisador faz? Ele apenas acelera a reação, tá? Então, ele vai acelerar a reação para chegar no produto mais rápido, mas nada tem a ver com rendimento, tá bom? Então, adicionar catalisador ou não, vai adiantar de nada, tá? Então, não. E aí, remoção de monóxido de carbono. Eu vou lá e tiro, ó. Se eu tirar monóxido de carbono, de alguma forma eu vou capturar esse monóxido de carbono, o que vai acontecer? A gente vai ter um deslocamento no equilíbrio no sentido de repor o monóxido de carbono retirado. E aí eu desloco, eu forço o equilíbrio a se deslocar para o produto. Eu melhoro o rendimento? Melhoro. Moleque. Então, o que a gente tem aqui? 2 e 4 como resposta. Tem essa alternativa aí? Deixa eu ver. Aqui, ó. Alternativa C, tá certo? Então, nós temos aí a alternativa C como a resposta. Você viu que a gente viu aí? Então, ó, Le Chatelier, equilíbrio e um pouquinho de termoquímica, tá? Viu lá, hein? Vamos pro próximo? Dá uma olhadinha o que vem agora? O que vem? Esse aí, ó. Aqui a gente tem um pouquinho de química geral e também um pouquinho de a parte de NOx, né? Que está lá em química geral, com o pezinho ali na fisicoquímica. Então, vai lá.
Analise as reações. Olha lá, reação 1, obtenção da água sanitária. Reação 2, reação de carga de uma bateria de chumbo ácido. Reação 3, combustão do magnésio metálico. E reação 4, obtenção de cal, tá? Tamo lá, Unesp 2021, ok? Então, vai lá. São exemplos de oxirredução que apresentam um reagente atuando simultaneamente como oxidante e redutor. Galera, como oxidante, então o que, que vai acontecer? Ele vai se reduzir para promover a oxidação, quando ele trabalha como quando ele age como agente oxidante. Quando ele é um agente redutor, ele vai se oxidar para promover a redução. Ou seja, eu vou ter o mesmo reagente formando tanto se oxidando quanto se reduzindo. Dá uma olhada. Olha só, qual é que é a dica que eu deixo aqui para você? Se você olha substância simples, né? Substância simples, a gente tem aqui ó, o Cl2, o magnésio 2, que mais? O chumbo 0, mas o chumbo já está... Enfim, substância simples, apenas um elemento químico, fica de olho, isso pode acontecer, tá? Ele pode estar fazendo simultaneamente as duas coisas. Dá uma olhada, qual é que é o NOx do cloro aqui no cloro 2? Substância simples tem NOx 0, sempre. Substância simples, NOx 0, guarda aí, tá bom? O que acontece com o cloro quando ele forma aqui, ó, o hipoclorito de sódio, né, que está presente lá na água sanitária? Pasme você, ele vai ter NOx mais 1. Por quê? O cloro com NOx menos 2, o sódio certamente com NOx mais 1 não varia. Lembra, família 1A e 2O, 2A, NOx não varia. Então, certamente o cloro aqui, ó, tá com NOx mais 1. O que aconteceu com o NOx desse cloro quando foi de 0 para mais 1? Aumentou, oxidou, tá? Então, eu tenho aqui o cloro oxidando, nesse caso aqui, ok? Vou trocar de corzinha aqui para ficar bonito o negócio. O que acontece, ó? Outro cloro, eu vejo um cloro aqui no NaCl, certo? Então, esse NaCl, o cloro está valendo menos 1. Presta atenção, eu saio de 0 e diminuo para menos 1. Quando acontece essa diminuição, diminuiu, reduziu. Você lembra disso? Diminuiu, reduziu. Aumentou, oxidou. Olha aí. Então, a reação 1, eu tenho o cloro tanto oxidando, o que eu estou percebendo que está acontecendo aqui no hipoclorito de sódio, quanto o cloro reduzindo, no caso do NaCl. Morou? Beleza? Vamos olhar a outra. Olha lá, reação 2. Veja lá. Vou pegar aqui o vermelhinho de novo, né? Então, a gente tem o quê? O sulfato de chumbo, né? Então, sulfato de chumbo com água vai formar chumbo metálico, óxido de chumbo e o ácido sulfúrico presente na bateria. Presta atenção. Qual é que é o NOx aqui do chumbo? Outra coisa que pode te indicar algo que vai oxidar e reduzir, metal. Metal, ele pode acontecer isso, né? Que é o caso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O chumbo aqui, ele tem NOx mais 2. A carga dele é mais 2, porque o sulfato, você sabe que é carga menos 2. Ah, como é que eu vou saber disso? Cara, pega a dica aqui, ó. Se você tiver ácido sulfúrico, H2SO4, tem coisas que a gente precisa guardar, tá bom? Todo ácido, segundo Arrhenius, vai liberar H+, sempre. A carga de hidrogênio é sempre mais 1. E o sulfato, por sua vez, vai valer 2 menos. Então, se eu pego esse sulfato e ligo ele ao chumbo, ao Pb, SO4, qual é que é a carga do chumbo aqui, bebê? Mais 2, né? Aqui, ó, o chumbo está valendo mais 2, que é o que a gente havia encontrado lá, tudo bem? Então, vamos lá. Aí eu olho do ladinho aqui, tem uma substância simples, que é o chumbo metálico. Qual é que é o NOx de substância simples? Eu já te contei, é 0, né? Então, toda substância simples, independente se é gasosa, se é metálica, é 0 o NOx dela, beleza? Então, o que aconteceu? Eu saí de mais 2 e desci, reduzi para 0. Diminuiu, então, de mais 2 para 0, diminuiu. Se diminuiu, o que está acontecendo com o chumbo aqui? Opa, perdi minha caneta, achei. Reduziu, tá? Então, aqui, ó, redução. Tudo bem? E aí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o NOx. Vamos, bebê. Está acontecendo com o NOx do chumbo aqui, ó. Cada oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4 a carga do oxigênio. Qual vai ser o NOx do chumbo no óxido de chumbo 4? É, óxido de chumbo 4, né? Então, nós temos aqui óxido plúmbico, mais 4.
Veja o que aconteceu. De mais 2 para mais 4, aumentou. Se aumentou, oxidou. Tudo bem? Então, a gente tem também a reação 2 como a mesma espécie que tanto oxida e reduz. Tá vendo aí? Olha lá. A gente já poderia assinar, né? Na verdade, a gente já pode assinar. Reação 1 e 2. Tem essa alternativa aqui? Aqui, ó. Alternativa E, né? Então, de novo, a gente vê a alternativa E aqui. Olha só, os outros nem precisava analisar, né? Então, aqui, vamos só dar uma olhada rápida. O magnésio NOx zero, aqui ele apenas vai aumentar para mais 2, não acontece mais nada. Aí o oxigênio, NOx zero, diminui para menos 2. Ele não está fazendo as duas coisas, nenhum nem outro aqui. O cálcio sempre vale mais 2, família 2A, não tem muita surpresa, não muda. Vai valer mais 2 aqui. Oxigênio aqui está valendo menos 2, aqui menos 2, ali menos... Então, bebê, a gente tem o quê? Apenas reação 1 e 2 que está acontecendo essa situação. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em mais um? Ale, vai controlando o tempo aí, tá bom? Qualquer coisa, você me segura. Eu estou aqui só prestando atenção e me deliciando com essas questões, recordando de quando eu usava muito mais química do que hoje eu uso na biologia. Então, vamos lá, vamos ver mais uma aqui para você ver. E a química, né? Eu tinha um colega que falava assim: a biologia é super química, porque muito da biologia é química, né, Ali? É ou não? Química, física, matemática, Pois é. não tem como fugir, né? Tanto que no curso de biologia você tem bioquímica, que é Na química pesado pra também. caramba, Meu tem Deus. biofísica, que pega todos. Na verdade, a gente é um amontoado de substância química regido por leis físicas, né? É, é verdade. Que Bem verdade. acaba sendo lindo. É. Mas eu vou sair aqui e vou voltar para trás da coxia para deixar você à vontade aí. Então vai, vamos lá, vamos mais uma aqui. Obrigado, vamos embora. Pessoal, olha lá, vitamina K1, ok? Considere a estrutura da vitamina K1. Daí, ó, o tamanho dessa molécula, Deus me livre, hein? Vitamina K1, imagina, você tá lá, ó, o Nesp 2022, última prova da área de biológicas, né? Analisando-se a fórmula estrutural da K1, nota-se que essa vitamina é taranã, o que é? Ó, dá uma olhada lá embaixo, né? Vale a pena se dar uma olhada quais as palavras que ele traz. Então, ele vai fazer uma brincadeira com hidrossolúvel, lipossolúvel. Hidrossolúvel, então solúvel na água. A água é polar. Tá vendo aquele lance de propriedades, né, de solubilidade? A água é polar, então hidrossolúvel, solubilidade na água. Tudo bem? Lipossolúvel, solúvel em lipídios, aonde? Na gordura, no óleo. Apolar, água e óleo são, ó, não se dão muito bem, você sabe disso. Se não sabe, joga aí na sua casa água e óleo que você vai ver o que acontece. Então, nós temos o quê? Primeira lacuna, lipossolúvel e hidrossolúvel. Apresenta cadeia tananã. Cadeia é o quê? Saturada ou insaturada? Vamos lá. Átomo de carbono tananã, que é o quê? Quaternário terciário, tá? Depois a gente vai ver aí. E apresenta isômeros, que pode ser geométricos ou óticos. Vamos dar uma olhada qual é que seria a resposta? Pessoal, é o seguinte, dá uma olhada no tamanho dessa vitamina K1 aí, é enorme, né? Quantidade de átomos de carbono. É uma molécula, com certeza, sem sombra de dúvida, predominantemente apolar. Tudo bem? Apolar, ou seja, não tem afinidade por água, que a água aí é o ícone da polaridade, né? Se tiver alguma coisa mais polar que a água, sei lá, a água é a coisa mais polar que a gente conhece, a substância mais polar, né? Então, é uma substância lipossolúvel, uma substância predominantemente apolar, uma substância lipossolúvel. Vai ser solúvel onde? Na gordura, né? Na nossa camada de gordura, tudo bem? Então, vai lá se ligar com as nossas gordurinhas, a vitamina K1, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, lipossolúvel, tudo bem? Você entendeu aí que está escrito. Ah lá, então a gente já tira a A, já tira a E, tá? A e E já caíram fora.
Aí, olha aí, apresenta cadeia carbônica o quê, pessoal? Ó, insaturada. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, essa ligação π, essa outra ligação π, tudo bem? Já vai caracterizar como uma cadeia insaturada. Ali do lado eu tenho um anel aromático, vamos até deixar ele de fora, já é suficiente a gente olhar para essas duas ligações π, aqui a gente já fica contente, né? E conclui que ela é uma cadeia insaturada. Por quê? Porque tem dupla ligação. Ah, e se tivesse tripla? Também é insaturada, tudo bem? Então, cadeia insaturada. Aqui a gente vai colocar o quê? Insaturada. Já dá para tirar mais alguém aqui? Dá uma olhada. A gente está entre B, C e E. Ó, a D já era, cai fora. Eliminamos. Tudo bem? Muito bom. Aí, átomo de carbono, aqui, átomo de carbono o quê? Né? A gente pode ter terciário ou quaternário. Será que tem átomo de carbono quaternário? Vamos ver os terciários primeiro, que estão bem óbvios aqui, ó. Terciário. Ah, primeira coisa. Eu não lembro o que é um carbono terciário. Pessoal, carbono terciário vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono, tá? Carbono quaternário a 4 outros átomos de carbono. Tudo bem? Então eu vejo que carbono terciário, eu estou enxergando alguns aqui, e você? Ó, essa bolota vermelha, 1, 2, 3. O que mais? Deixa eu apagar aqui para ficar mais didático. 4, carbono terciário. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui. E é isso aí, né? 5, tem outro aqui. Vixe, tem um monte. Carbono terciário, esse aqui. Não, esses dois não são, não. Carbono terciário tem um monte, né? Tem vários. Todos esses aí que eu pintei, pelo menos, são. Achamos. E quaternário, você tá vendo algum? Porque eu não tô. Eu tô vendo, não. Então, a gente já elimina a alternativa B, tá bom? A gente já elimina a alternativa B, olha só, já dá para a gente assinalar a C, né? Aqui, carbono terciário. Vamos lá, terciário. Tudo bem? E aí a gente vai ter isômeros como? Galerinha, veja lá, isomeria, né? Então a gente vai ter isômero geométrico, isômero cis-trans, se eu tiver dupla ligação. É uma condição. Se eu tiver ciclo também. Mas aqui a gente já vê uma dupla ligação que aparece bem aqui, ó, tá? Então nós vamos ter isômero cis-trans. Qualquer condição, se eu tiver dupla, eu vou ter isômero cis-trans? Não necessariamente. Para ter isomeria geométrica, isomeria cis-trans, o que eu preciso ter? Carbono, dupla carbono, tenho que ter R1, radical 2, radical 3 e R4, radical 4. Necessariamente, galera, necessariamente eu preciso ter R1 diferente de R2, tá? Se R1 for igual a R2 ou R3 for igual a R4, a gente mata a condição. Necessariamente tem que ser diferente. Tudo bem? Ah, como é que eu vou lembrar disso? Ô, meu bebê, faz o seguinte aqui, ó. Passa uma linha imaginária, que eu sempre gosto de fazer isso. Passa uma linha imaginária na dupla e dá uma olhada o que você tem em cima e abaixo da dupla. Tudo bem? Isso precisa ser diferente disso. Se for igual, não dá certo. Já era, tá? Melou ali, acabou com aquela condição, não dá certo. Tudo bem? Então a gente tem o quê? Isômero geométrico, né? Já dava para assinalar a alternativa C. Só que tem uma coisa, né? Pessoal, olha só, já dava para a gente assinalar C aqui, porque seria isômero geométrico. Será que não tem isomeria ótica nisso aqui? Nessa molécula de vitamina K1? Tem isomeria ótica. Eu acho legal a gente falar, né? Embora não vai ter uma resposta que se coloque aqui, né, como certo, mas é legal a gente lembrar, né, já que é uma aula de revisão, uma aula dica, isômero geométrico. Pessoal, veja lá, um isômero ótico, perdão, eu preciso ter carbono quiral, carbono assimétrico. Como é que eu vejo um carbono quiral? Eu tenho que ter os 4 ligantes diferentes. Temos carbonos quirais aí? Com certeza. Esse aqui é um carbono quiral. Por quê? Veja o que vai acontecer com esse carbono. Ele tem 4 ligantes diferentes. Um ligante diferente aqui. Esse ligante verde vai ser diferente desse ligante amarelo. Ah, não é só olhar carbono, não. É o grupo que está em volta desse ligante amarelo e vai ser diferente desse ligante roxo aqui que está em volta. Tudo isso aqui, ó,
esse grupaço aqui, né? E tá faltando alguém aí que é o quê? Um tímido hidrogênio, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, um tímido hidrogênio que vai estar ligado aqui, que também vai ser diferente, tá? Então, eu tenho pelo menos um carbono ótico, e se você olhar bem, você vai ver que esse também é outro carbono ótico. Só que a gente não tem resposta para isso, né? Então, a alternativa C é a resposta correta para essa questão. Tudo bem? Vamos só mais uma para fechar, hein, Ale? Só mais uma, e aí eu vou embora, tá bom? Olha lá, Não, não vai embora, Ah, não. Porque tem hora que eu vou pedir ajuda sua nas questões, hein? então tá bom, vamos ver se eu sei, né? Que medo. Olha só, pessoal, então a gente tem o quê? Ali, ó, VUNESP, né? Unesp 2022, área de biológicas, né? Caiu lá ano passado, né? O último vestibular. Etanolamina no espaço, ó, uma equipe internacional e multidisciplinar envolvendo astrofísicos, astroquímicos e bioquímicos, que será isso, hein? Detectou pela primeira vez no espaço interestelar a substância pré-biótica etanolamina. A etanolamina, com essa fórmula aí, uma molécula que contém 4 dos 6 elementos químicos essenciais à vida, faz parte dos fosfolipídios, moléculas que compõem as membranas celulares e pode servir como precursora dos aminoácidos ou do aminoácido glicina. Daí a fórmula da glicina, tá bem? Essa é a glicina. A transformação da molécula de etanolamina em glicina envolve uma reação de... Galerinha, você tem que saber a fórmula da etanolamina. Você se deu conta disso? Ele não fala, tá bom? Então, vamos lá. Então, a etanolamina, pessoal, a gente vai ter o quê? Et, 2 carbono. Met, 2 carbonos. Então, 1, 2 carbonos. Numa ponta, eu vou ter o quê? Eu vou ter etanol, amina. Então, veja lá, se você olhar bem, numa ponta você vai ter etanol, na outra ponta o grupo amina. Vamos só manter aqui essa disposição, né? Colocar a amina aqui embaixo, né? NH2, e na outra ponta lá, o etanol, tá bem? Aí aqui eu vou completar, né? Faltam 2 átomos de hidrogênio bem aqui, ó. Ficou bonito isso, hein? E aqui 2 átomos de hidrogênio. Pessoal, o que é que está acontecendo aqui? Aconteceu uma reação orgânica, tudo bem? O que houve aqui? Dá uma olhada para esse carbono que nós vamos destacar aqui com essa cor azulesca. O que aconteceu com esse carbono? Veja que ele sofreu uma reação de redução, tudo bem? De redução, tá? Então, como é que eu vou identificar uma reação de redução? Reação orgânica de redução, o que acontece? Para eu formar a etanolamina, né? Então, eu estou transformando a glicina em etanolamina. Veja, eu estou fazendo aqui o contrário do que ele está pedindo. Toma cuidado aí. Reação de redução. Eu diminuo ligação carbono-oxigênio e aumento ligação carbono-hidrogênio. Aí eu faço redução. Como é que é? Se eu quiser fazer uma oxidação, cara, é o exato oposto, tá? Esse negócio não me obedece, por quê? Porque... Então, a gente tem o quê? Estou tentando trocar a cor aqui, tá? Vermelho. Uma reação de oxidação acontece o exato oposto. A gente aumenta a quantidade de ligação carbono-oxigênio e diminui a quantidade de ligação carbono-hidrogênio. Onde? Você precisa olhar onde é que isso está acontecendo. Nesse carbono, nada acontece. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios lá. Nada ocorre. Mas o carbono que eu circulei em azul, que é esse carbono aqui, ó, o que é que acontece com ele? Existe uma redução da ligação carbono-oxigênio. Você viu? Nós tínhamos 3 ligações carbono-oxigênio. A gente passa a ter 2 quando eu formo a etanolamina, tá? Então, o que aconteceu? A gente teve uma redução. Aqui ele quer o quê? A transformação de etanolamina em glicina. Ele quer o oposto, tá? Ele quer esse oposto aqui, ó. Tá acontecendo o quê? Eu parti da glicina e cheguei na etanolamina, mas ele quer o oposto, tá? O vestibular faz isso mesmo. Ele quer o oposto. Então, a gente vai fazer o quê? Vai oxidar, né? A gente vai aumentar a quantidade de ligação carbono-oxigênio, tudo bem? Fazer uma oxidação, tá? Então, etanolamina em glicina, a gente está oxidando carbono,
Tudo bem? Toma cuidado com uma coisa, não é aumentar o número de oxigênio, tá? É aumentar quantidade de ligação carbono-oxigênio. Beleza? Sossegado? Então, Ale, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado aí, tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Coloca seu comentário aí para a gente ler depois com carinho. Vai lá, Ale. Flavinha, a coisa é tensa, né? Pensa. Mas o bacana assim, é ter a oportunidade de ter todo esse suporte que hoje essa moçada tem, né? De poder acompanhar uma aula como essa fantástica que você deu, disponível aí na internet, né? No YouTube, lá no Sala dos Mestres. A gente vai ter também para o pessoal que da área de humanas, que já vai para o canal antes da prova, né? Prova terça-feira, já vai ter disponível lá no canal esse material para estudar para essa prova, para a próxima, né? Então isso acaba sendo bem legal. E outros assuntos que a gente tem também disponível lá, né? É verdade, na nossa época, né? Eu tenho 18, o Alexandre é um pouco mais velho que eu. É que eu faço luzes invertidas no cabelo. É verdade, eu também, olha lá, também. Mas na nossa época não tinha essa facilidade, é verdade. Bem colocado isso ali, é verdade. É a maravilha da tecnologia. Né? É verdade. A gente vai aproveitando as benesses. Então vamos falar um pouquinho de biologia? Você me Bora aguenta lá. Aí, Opa, vambora. Trazer umas questõezinhas que são temáticas e são legais para a gente discutir. Então eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e falar um pouco desse assunto que é a biologia, que traz uma discussão, como estava conversando aqui com a Flávia, né? Vocês estavam acompanhando, de ter química, ter física, ter uma temática de matemática quando a gente fala de genética, né? Geografia quando a gente aborda ecologia, história, então é multidisciplinar. Então nós vamos fazer aqui um apanhado, nesse primeiro momento, um apanhado geral do que nós temos na biologia na prova da VUNESP. Então, na prova da VUNESP, o que nós vamos encontrar, assim como nos outros vestibulares, é um predomínio de ecologia e de citologia. A ecologia é sempre importante a gente ter o cuidado na leitura do enunciado, promover essa reflexão, principalmente em relação aos aspectos do meio ambiente, como a poluição, aquecimento global, efeito estufa, os seus efeitos, quais são as causas, como a influência antrópica impacta nessa temática que é a ecologia. As relações entre os seres vivos. Então, é uma temática muito ampla, ela tem alguns conceitos que são importantes que o aluno domine, né, que você domine quando for realizar a prova, mas é uma área que você, com a interpretação textual, você já consegue pelo menos um caminho mais tranquilo para resolver. A citologia, que é a segunda que mais cai na prova da VUNESP, a citologia não tem como a gente não estudá-la e não cair na prova em grande quantidade, justamente porque os seres vivos são formados por células. Então, desde lá dos aspectos de constituição dos seres vivos, os compostos inorgânicos, compostos orgânicos, lembra que a água tem um papel importantíssimo na citologia. Aí, passando por estrutura de membrana, os tipos de transporte, a gente pode falar também das organelas, o papel de cada organela, quando a gente vai falar de núcleo, e o núcleo traz aquela ponte, né?
para estudo da bioquímica, no processo de duplicação do DNA, na transcrição, o que entra também na genética. Então, essa relação entre as áreas da biologia, ela é muito clara. Fisiologia humana também, então, circulação, digestão, excreção, funcionamento do sistema nervoso, sistema respiratório, esses assuntos, eles acabam oscilando de uma prova para outra, mas questões sobre fisiologia nós vamos encontrar em toda a prova da VUNESP. A biologia vegetal, a botânica, né, ela acaba em algumas provas aparecendo um maior número de questões, outras provas um pouco menos, mas conhecimentos de diferentes reinos, é importante que você saiba, a parte de fisiologia vegetal, então circulação de seiva, seiva bruta, seiva elaborada, quando a gente pensa no processo fotossintético, já entrando aí na bioenergética, muito importante, conhecer os tecidos, entender que o vegetal ele tem um comportamento estrutural, um comportamento anatômico, a histologia vegetal, ela é um pouco diferente daquilo que a gente observa nos animais. Os hormônios também, o hormônio sempre foca naqueles 3 principais, né? Auxina, etileno, ácido abscísico. São os que mais caem. Não que não existam questões que falem de citocinina, de ácido giberélico, mas esses 3 são os que costumam cair com maior frequência. E entre os 3, a auxina, justamente porque ela está envolvida com os movimentos vegetais, né, os tropismos. Evolução, então, Lamarck, Darwin, teoria sintética da evolução, entender o processo de especiação, são os pontos que são relevantes acerca da evolução. Genética, primeiro a lei de Mendel. Se você entendeu a primeira lei de Mendel, você sabe a segunda lei de Mendel. Nada mais pode fazer separados cruzamentos, né? Já que os genes, eles se segregam de forma independente. Tipos sanguíneos, isso é muito comum aparecer na prova da VUNESP. Com menor frequência, a gente acaba observando polialelia, nós observamos linkage. Linkage é tranquilo a gente observar, só lembrar da distância dos genes, que é a mesma coisa que a taxa de recombinação. Então, matemática bem tranquila. Em relação à bioquímica das células, ou todo o processo de bioenergética, então, glicólise, ciclo de Krebs, a respiração, no finalzinho do processo que a gente tem a cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, então são temáticas que podem também permear aí na prova e aparecer uma questãozinha. Parece que é difícil, mas não é não. São questões que você observando o processo, entendendo como que eles se encadeiam, você consegue responder numa boa. Biotecnologia é um assunto que vem cada vez tomando mais corpo nas provas, em virtude de técnicas que são utilizadas na biologia. Então, transgenia, quando a gente fala de CRISPR, quando nós falamos de clonagem, quando nós falamos de manipulação gênica, teste de DNA, essas questões elas vêm aparecendo um pouco mais. Vírus, então os ciclos virais, e aí a gente pode desmembrar para falar de vacina, para falar de pandemia, e de uma certa maneira isso vem se tornando cada vez mais constante, né, no nosso planeta, as doenças causadas por vírus em virtude da expansão humana, e nós estamos chegando em locais onde existem os vírus naturalmente, mas a gente não tinha contato, agora a gente vem tendo, né? Então, desmatamento, dá para fazer uma ponte aí, ecologia, as pandemias, podemos falar também de vacina, que é algo que pode aparecer na prova, mesmo nós ainda nesse finalzinho de pandemia, mas a vacinação a gente vem observando que ano a ano vem diminuindo a cobertura vacinal. Então, importante ter esse conhecimento. Reprodução,
foca aí ciclo menstrual, processo de gestação, os hormônios que atuam, é um assunto que reverbera em todas as provas. Embriologia, entender a estrutura, o desenvolvimento embrionário, não só no humano, mas também nos outros organismos, né? Ter claro o conceito de folheto embrionário, como ocorre o processo de multiplicação celular, gastrulação, organogênese, são conceitos básicos para que a gente possa arrebentar nessas questões. Aí fungos, classificação biológica, são assuntos que aparecem um pouco menos, porém existem outros assuntos aí, quase 12% da prova, que acaba sendo muitas vezes a inter-relação dessas temáticas que eu acabei de falar para vocês. Então, bora lá para falar de questões? Vamos lá? Quando a gente aborda a prova da VUNESP, nós estávamos falando disso antes, né? A prova da VUNESP, ela acaba sendo uma prova de leitura de questões, os enunciados mais curtos, as imagens aparecem também, assim como na prova do Enem. A gente tem ali os gráficos, infográficos, tabelas, então é muito importante essa leitura crítica na prova de biologia. O que eu vou trazer para vocês aqui são alguns recortes, algumas questões e propor algumas discussões para que a gente possa esclarecer alguns pontos que são chave, né? Sempre todas as questões têm algumas palavrinhas-chave. Nas alternativas também, aquelas alternativas que são os distratores, aquelas alternativas que trazem absurdos, que essas nos ajudam muito, né? E até na hora de você, que não deve ser feito, mas se tiver necessidade de chutar, que dê um chute certeiro e não chute aleatoriamente, né? Fecha o olho e risca uma alternativa. Não, dá para a gente pensar e chutar com um pouco mais de probabilidade de acerto. Então, bora lá para a gente falar um pouquinho dessas questões. Então, essa questão foi a questão 61 da prova de 2019. Eu foquei as questões na prova de 2019, que achei que foi uma prova muito bacana, uma prova que ainda a gente não tinha o impacto da pandemia, então ela fez uma discussão mais ampla e até um pouco mais profunda em algumas questões. Então essa questão traz no enunciado uma comunidade de equatorianos com nanismo, então a gente está falando aí de uma característica genética, né? Apresenta uma rara síndrome de Laron, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome, repara que aí, ó, ele colocou o nanismo, falou da síndrome, agora ele vai dar um foco para a síndrome. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio de crescimento, o GH. Então ele mostra que a síndrome, ela vai trazer como consequência esse nanismo, porém ela não atua diretamente no GH, inibindo a produção do hormônio de crescimento, e sim atuando na mudança, na estrutura proteica. Se a gente parar e fizer a relação aí, ó, o gene é um trechinho do DNA que ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro e traduzido em uma proteína. Se eu tenho uma alteração, uma mutação no gene, todo o processo eu vou ter um RNA mensageiro alterado e, consequentemente, uma proteína alterada. E se a gente lembrar da estrutura da proteína, a estrutura da proteína, ela fica passando pela estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, a estrutura secundária, que é o processo helicoidal, a terciária, que ela passa a ser globosa, ela se estrutura e aí sim ela já é ativa. Algumas proteínas têm estrutura quaternária, que é a junção de estruturas terciárias. Então, se eu tenho uma alteração
na sequência de aminoácidos ou no posicionamento, estruturalmente a proteína ela se modifica e ela perde a sua funcionalidade. Lembra da ligação chave-fechadura? Se eu tenho essa ligação, eu consigo ter a atuação correta da relação aí, enzima e substrato. Então ele fala, o hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno dos seus corpos. Então, se eu tenho uma alteração no receptor que está na membrana plasmática, o que vai ocorrer é que o hormônio não consegue se ligar a essa célula. E se ele não liga, lembra que o hormônio é um mensageiro químico, se eu não tenho essa passagem da mensagem química, o efeito que seria o desenvolvimento do organismo acaba ficando comprometido. Então ele traz aí o questionamento. A mutação responsável pela síndrome de Laron compromete o equilíbrio do pH do meio intracelular, provocando a desnaturação das proteínas do receptor do hormônio. A desnaturação da proteína não vai ocorrer, o que vai ocorrer é uma mudança estrutural dela. E em nenhum momento no texto se discute o pH. Olha como que tem um distratorzinho aí. A gente falou de GH e ele colocou pH. Então, uma leitura desatenta falou, opa, alterou o GH, tem a ver com o pH, e acaba indo nela. Então, atenção na leitura. A formação de vesículas de secreção do complexo golgiense, que contém as proteínas do receptor do hormônio. Gente, o complexo golgiense vai secretar o hormônio. Essa pessoa que apresenta a síndrome de Laron, ela produz GH de uma forma normal. Ela tem a quantidade que nós vamos observar de GH na circulação sanguínea desse indivíduo, ela é normal. O problema está na recepção desse hormônio. Então, nós não vamos ter aí a secreção das proteínas receptoras pelo complexo golgiense, sim a secreção do hormônio. A polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio, realizada pelos ribossomos. Gente, se o processo ele ocorre na sequência DNA, RNA, até a formação da proteína, essa leitura do RNA mensageiro no processo de tradução, feita sim pelos ribossomos. O que foi colocado aí do ribossomo está correto. Mas o problema ocorreu numa alteração do gene, ocorreu alteração lá no DNA. Então, o processo o que vai ocorrer da leitura do RNA mensageiro para a formação da proteína, que é a tradução, esse RNA mensageiro ele já tem um erro. Um erro porque ele é fruto da transcrição de um gene lá do DNA, um pedacinho do DNA. Então, nessa alteração, nessa questão, o que nós vamos ter como o pedido desse item, é a polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio. Primeiro que a polimerização ela já vai ser inadequada, eu já vou ter um erro de aminoácidos que seriam da proteína. Então, nós não vamos ter o processo sendo feito de forma errada na tradução. A transcrição do RNA mensageiro responsável pela informação da produção das proteínas do receptor do hormônio. Olha aí, aquilo que a gente estava falando, o processo transcricional, então, do DNA para o RNA mensageiro vai ser comprometido. Eu vou ter um RNA mensageiro com o defeito. Essa expressão do gene, que será a proteína, vai ser expresso de forma inadequada, de forma equivocada. Vai sintetizar sim uma proteína, só que é uma proteína que não tem a função que deveria ter. O item E, a conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio presente na membrana plasmática do indivíduo. Só que olha que interessante, quando a gente
pensa no processo, a mutação ela vai comprometer o quê? Olha que doido. Ela compromete a conformação espacial, a conformação estrutural da proteína. O processo de transcrição do RNA mensageiro, ele vai ocorrer. Ele vai ocorrer normalmente. O problema vai ser o final do processo. Nós vamos ter aí um erro na proteína. Então, olha que doido. Essa alternativa E, se você ler e entender todo esse desencadeamento, você vai sacar que a proteína está equivocada. E a D pode te levar, te induzir ao erro. Vamos olhar a D de novo? Olha que doido que é a alternativa D. Ela fala, ó, vai comprometer a transcrição do RNA mensageiro responsável pela informação da produção das proteínas do receptor do hormônio. O processo, o erro lá genético, lá no genezinho, ele não vai comprometer o processo de transcrição, ele vai comprometer o processo final, o produto final, que é a proteína. Então, é uma questão que aparentemente ela não é difícil, mas as alternativas, esses distratores, eles são muito sutis, justamente para te levar a essa dúvida e assinalar muitas vezes a alternativa que não é correta. Então, a questão 61, alternativa E. Vamos lá para a questão 63. Essa questão é uma questão muito bacaninha. Ela fala de imunidade. Imunidade é um assunto que está atrelado não só à bioquímica, mas atrelado aos vírus, à produção de vacina, à sorologia, às células que nós temos no nosso organismo, no caso os leucócitos, que estão muito próximos desse processo, dessa questão aqui em si. Então vamos lá. Em laboratório, cobaias adoeceram após serem inoculadas com vírus influenza. Então a gente tem aí, ó, já a presença do vírus, o vírus influenza. O vírus influenza é um vírus de RNA. Então guarda já a presença do vírus, que vai ser importante para a gente discutir as alternativas. A recuperação de uma cobaia será mais rápida caso ela receba uma injeção. Então, olha lá, ele já está falando da recuperação da cobaia, sinal que essa cobaia ela está doente. Ela já teve contato com o vírus e o vírus já está se desenvolvendo, se multiplicando nas células dessa cobaia. Então, o processo de recuperação ele vai ser mais rápido se receber uma injeção de antibióticos produzidos por fungos em meio de cultura contendo o vírus. Gente, fungo produz antibiótico. A gente pode pegar como exemplo a penicilina. Porém, antibiótico é para combate de bactérias e não vírus. O ponto está aí, ó. Ele colocou o fungo como produtor do antibiótico, ok. Porém, ó, olha a atenção, não atua no combate aos vírus, combate de bactérias. Coloca aí, ó, para nós, no item B, suspensão de vírus inativados por tratamento térmico. Quando nós pensamos na suspensão de vírus inativados por tratamento térmico, eu posso realizar esse processo? Pode. Porém, é para a produção de uma vacina. Se o organismo já está debilitado pela presença do vírus, naturalmente essa cobaia com o vírus, ela vai produzir anticorpos. Por que eu vou colocar mais estímulo para produzir anticorpos se o organismo já está produzindo? Essa suspensão de vírus inativados seria interessante para promover uma imunização do organismo antes dele ter o contato com a doença, que é o que a gente faz com a vacinação. Se eu estou doente, eu não vou até o posto de saúde para tomar uma vacina. A vacina ela tem essa ideia de estimular o nosso sistema imunológico para que a gente
tenha imunidade, que ao ter contato, no caso do vírus influenza, eu já tenha anticorpos ou eu já saiba como produzir anticorpos por ter células de memória. Então, o item B aí não se encaixa nessa nossa pretensão da questão. Então, ele vai receber uma injeção de plasma sanguíneo extraído de outra cobaia recuperada da doença. Olha que bacana. Se uma cobaia foi recuperada da doença, se ela conseguiu sobreviver à doença, é sinal que ela produziu anticorpos. E esses anticorpos ficam em qual local do nosso organismo? Eles ficam circulando no sangue. Se ficam circulando no sangue, a forma que nós vamos conseguir retirar esses anticorpos é através da purificação do sangue e retirando especificamente o plasma. Então nós vamos ter anticorpos no plasma circulante dessa cobaia que ficou recuperada. Se eu consigo fazer isso, nós vamos ter, na verdade, um processo de soro. Eu vou retirar o soro que já tem os anticorpos. A cobaia que recebeu uma injeção do plasma sanguíneo extraído de uma outra cobaia recuperada, ele está realizando o processo de soroterapia. Eu já recebo pronto o exército imunológico. Então, olha que bacana. Recebeu uma injeção de plasma, eu estou recebendo os anticorpos prontos. Isso ajuda a recuperar essa cobaia. No item D, o que tem de errado aí no item D? Fala de um concentrado de plaquetas. Já pode parar até aí, ó. Plaqueta é um elemento figurado que se relaciona com o processo de coagulação sanguínea. Não vai atuar na imunidade. E por último, coloca o inibidor, um medicamento inibidor de enzima viral transcriptase reversa. Primeiro que a transcriptase reversa ela é utilizada para vírus que têm a característica de serem retrovírus, que são vírus de RNA, mas que necessitam fazer um processo de transcrição reversa, que não é o caso do vírus influenza. O vírus influenza é um vírus de RNA, mas ele não é um retrovírus. Então, o medicamento inibidor, ele não vai alterar o processo. Inclusive, a gente poderia até pensar, se a gente não lembrar que o vírus influenza é um vírus de RNA, que não é um retrovírus, mas se eu já tenho esse vírus internalizado no organismo, o processo de transcrição reversa, ele acaba já não tendo mais, inibir esse processo acaba não tendo mais efeito. Então, nessa questãozinha, a alternativa C é a alternativa correta. Pessoal, uma questão aí de não tão difícil, não é de um grau de complexidade tão grande, mas é um assunto, é um tema que acaba sendo recorrente, doença. Falou de doença, não só viroses, as bacterioses, as protozooses, as verminoses, são assuntos que acabam sendo recorrentes. Então, bora lá para a próxima questão. Próxima questão, uma questãozinha relacionada à ecologia, relacionada à carga de ambiente. Então, olha lá. O gráfico mostra o crescimento de uma população de micro-organismos em relação à resistência do ambiente, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Então ele está colocando aí 3 aspectos, e esses 3 aspectos eles estão representados por 3 curvas. A gente consegue observar essas 3 curvas, uma em azul, outra em verde e outra em vermelho. Quem é quem nessas 3 curvas? Quando a gente olha a curva azul, repare que ela tem um crescimento exponencial. Uma população de micro-organismos, quando ela está no ambiente e ela não tem nada que impeça
impeça o seu crescimento, então tem disponibilidade de espaço, alimento, temperatura adequada, ela vai ter um crescimento exponencial, porque não tem resistência do ambiente. Então repare que rapidamente nós vamos ter aí um crescimento populacional. Porém, essa não é a realidade. A realidade é o ambiente pressionando essa curva para que ela entorte, para ficar dentro de um limite que a gente chama de capacidade de suporte do ambiente, ou como esse enunciado nos trouxe, resistência do ambiente. A resistência do ambiente, ela é a curva verde. Repare que aí nós temos um valor de Y, e quem é esse Y? Esse Y vai ser o máximo de organismos, que como a gente vê aqui no gráfico, no eixo Y, número de indivíduos. O número máximo de indivíduos que é comportado nesse ambiente vão ser 320 organismos. Então parece difícil esse gráfico com 3 curvas. O importante é a interpretação do enunciado e você observar essas 3 curvas no gráfico. E por fim, o que está em vermelho, a curva em vermelha, é nada mais a carga biótica máxima do ambiente. O que significa isso? Se eu não tivesse resistência do ambiente, quando eu falo resistência do ambiente, são pressões ambientais. Então aí entra água, alimento, predadores, todas as relações que são negativas ao crescimento da população. Se eu não tiver isso, é a curvinha em azul. Mas o ambiente ele pressiona os organismos, não deixa eles se multiplicarem, ou que o ambiente comporte um número infinito de organismos. Não, o ambiente ele acaba limitando. Então é um teto. Esse teto é demonstrado pela curvinha em verde. E a curva em vermelho é a curvinha que mostra essa capacidade biótica, então seria a capacidade de reprodução, de sobrevivência dos organismos no ambiente. Quando a gente olha, ela corta a curva em vermelho, ela corta a curva verde num determinado ponto. Dando continuidade, ele fala: os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico. A população de micro-organismos atingiu a carga biótica máxima do ambiente. Gente, é onde cruzaram a curvinha verde, que é a capacidade máxima do ambiente, com a curva vermelha, que é a capacidade biótica desse ambiente no meio. E eu tenho 2 equações, Eu tenho um valor de Y, que é igual a 320. E aqui embaixo, o Y, portanto, o 320 é igual a 31 vezes 10 mais 10. É só jogar aqui. Se eu tenho 31, somando com o 10 aqui, que valor que eu vou ter de X? 10. 10 vezes 31, 310 mais 10. Esse X nada mais é do que ele está perguntando em tempo que esse meio vai ficar sendo observado, essa população vai ficar nesse ambiente por um número X de horas. E esse número X de horas nada mais é do que 10 horas. Parece uma questão extremamente complexa, mas olha que bacana, essa questão ela é linda, ela tem conceitos de ecologia, que são as 3 curvinhas, tenho aí a matemática na interpretação do gráfico e nesse cálculo, que não é um cálculo tão complicado, e você ter claramente o conceito de capacidade máxima da resistência do ambiente. Então é uma questão que ela faz uma discussão permeando esses 3 aspectos. É uma questão muito bacana de ecologia, é uma questão gostosa, não é difícil de ser feita, mas é a interpretação do gráfico. Vamos para a última questão.
essa questãozinha de genética, uma questão teórica, não é uma questão de cruzamento, uma questão teórica de genética que acaba sendo bem bacana para a gente refletir. Então, o exercício traz o seguinte, ó, a análise quantitativa dos fenótipos obtidos entre plantas de ervilha de cheiro foi crucial para que Gregor Johann Mendel pudesse estabelecer a existência de fatores que se segregavam, que se separavam de forma independente para compor os gametas. Gente, se nós estamos falando de gameta, eu tenho que ter claramente o entendimento do que é mitose e meiose, do que é divisão celular. E no caso de gametas, especificamente o processo meiótico. Vamos recordar o processo meiótico? Acompanha comigo aqui. A meiose é dividida em duas etapas. Essas duas etapas da meiose, nada mais nós chamamos de meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é um momento reducional. Então aí eu tenho uma redução do número de cromossomos. Então aquela célula diploide, ao final da meiose 1, eu vou ter duas células haploides. Não confunda isso com quantidade de DNA. A quantidade de DNA nós vamos duplicar no início. Então nós vamos ter aí uma duplicação da quantidade de DNA, das moléculas de DNA, e nós vamos ter sim uma redução, eu vou ter metade. Só que da meiose nós temos um outro momento, porque a meiose, ao final do processo, nós vamos ter 4 células com metade da carga gênica, da metade da carga de DNA que nós tínhamos no início. E em relação aos cromossomos, nós vamos observar que eu já tenho uma redução na primeira meiose, na meiose 1, na quantidade de cromossomos. Então, pensando na espécie humana, eu vou ter lá no início 46 cromossomos na célula somática, ao final da meiose 1 eu já tenho 23 cromossomos. E na meiose 2, nós vamos ter uma nova divisão, mas eu vou manter 23 cromossomos, o que vai reduzir a quantidade de DNA. Então, para o nosso raciocínio em cima dessa questão ficar mais claro. Primeira etapa da meiose, a meiose 1, eu tenho redução no número de cromossomos, separação de cromossomos. Na segunda, eu tenho separação de cromátides. Então, o cromossomo, ao final da meiose 1, ele está duplicado. Ao final da meiose 2, eu tenho apenas uma cromátide. Então, pensando nessa perspectiva, repare que nós vamos ter a meiose como pano de fundo nessa questão. Atualmente, para análise molecular referente aos fenótipos cor e textura, então, para Mendel, ele viu a cor como uma característica. Tínhamos lá as ervilhas amarelas, que eram dominantes, as verdes, que eram recessivas. E ele viu também um outro fenótipo, um segundo fenótipo, que é a textura das sementes. Tínhamos as sementes lisas e as sementes rugosas. Lisas dominantes e rugosas recessivas. Deve-se investigar o total de cromossomos homólogos, de genes e de alelos. Então, ele traz aí um total de quantos pares de cromossomos ou quantos cromossomos homólogos nós vamos ter, um total de genes que estão envolvidos nesses dois fenótipos, na cor e na textura, e também o número de alelos presentes. Vamos lá, gente. Para determinar uma certa característica, né, um certo fenótipo, nós sabemos que nós precisamos de um parzinho de genes, né, para essa estrutura. Só que nós temos aí 2 fenótipos. Se uma característica eu preciso de um par, para 2 características eu preciso de 2 pares. Cada parzinho se encontra lá na estrutura dos
cromossomos homólogos. Lembrando que cromossomo homólogo é aquele cromossomo que ele tem a mesma sequência de gene. A gente recebe um de papai e um de mamãe. Então, cada cromossomo que nós temos, ele se encontra duplicado. Nós temos 46 ou 23 pares. Desses pares, um é de origem paterna e um é de origem materna. Se ele trouxe que eles se segregam independentemente, a segregação independente significa que o gene, o parzinho de genes que vão dar a característica da cor, se encontra em um cromossomo diferente daquele da textura. Então, para esses dois fenótipos, necessariamente eu tenho que ter 2 pares de cromossomos homólogos. O número de genes envolvidos, nós vamos ter 2 genes, os genes voltados para a característica da cor e o gene voltado para a característica da textura. E o número de alelos, nós vamos ter os dominantes e os recessivos. Para qualquer característica, eu preciso de 2 alelos. Ou o indivíduo vai ser homozigoto dominante, ou ele vai ser um indivíduo heterozigoto ou um homozigoto recessivo. Então, nessa perspectiva, nos leva à alternativa E. Então, para analisar a análise molecular referente aos fenótipos, cor e textura das sementes da ervilha de cheiro, deve-se investigar um total de 2 pares de cromossomos homólogos, que tem 2 genes, e esses genes, essa característica nós vamos observar em 4 alelos. Uma questão teórica de genética, que geralmente ela acaba não aparecendo tanto, né? Mas acaba sendo bacana ter algo diferente aí na genética, fugindo um pouquinho desse padrão. Flavinha, falei muito? Não. É um milagre da biologia, né? Falar muito? Você falar. Graças a Deus que a gente fala. Senão muito bom, Ale. Danado, né? Hã? Senão a gente estava danado, professor. Tava danado. Tava danado. Expor tudo aquilo que a gente tem para falar. E é uma palhinha, né? Isso que a gente falou tudo é uma palhinha do que pode estar lá na prova, né? Na verdade, não é... Né? Se a gente soubesse, né? Nossa vida, olha, vai cair isso aqui. Eu acho tão engraçado. Às vezes, assim, a gente acaba sendo muito crítico. E às vezes é bom e às vezes não é bom ser crítico. Mas eu vejo assim, nossa, eu falei, a gente viu isso em sala de aula. Mas é lógico que a gente viu. Qualquer coisa que caiu ali, você pode até ter discutido um tema por uma pergunta e acabou surgindo ali, você foi por um outro caminho e a questão foi contextualizada naquilo que você discutiu em sala de aula, né? Sim. Mas seria surpreendente se você não tivesse falado do assunto que caiu na prova do vestibular, né? É lógico, porque a gente procura cobrir tudo em sala de aula, né? A gente procura cobrir tudo, mas se a gente soubesse, né? Às vezes não cai exatamente aquilo que a gente falou, né? Com o mesmo exemplo, a mesma contextualização. Mas o assunto a gente falou. Isso pode vai estar lá. Vai estar lá. Isso vai cair. Lá. Não sei se vão escolher isso, mas se cair, vai cair falando disso. A que você acha que vai cair assim com um assunto que você acha que vai cair com toda certeza? Putz, a gente está num período tão nebuloso, né? Tudo, né? Tudo. Olha, fisiologia é certeza que cai. Eu aposto em termoquímica também. Você vai na termoquímica? Eu vou para termoquímica. Depois eu te falo. É um assunto difícil de não cair, né? E dentro da termoquímica você pode abordar tanta coisa, né? Para fazer uma questão diferente. Inclusive a própria biologia, né? A sudorese, por exemplo. A questão da sudorese, né? Totalmente a termoquímica abarca esse assunto também. Por que a gente transpira? Por que, né? Tem toda uma questão da termoquímica, né? Ou por que a gente fica tremendo quando tá frio. Exatamente, também, né? Tem tudo um porquê, olha só. Dava outra live.
Dava. Ou até para falar por que que fica suando. Vamos falar que aí tem glicose no meio, que vai colocar a química. Olha só, esse é uma ideia de um short, hein, Ale? Podia fazer, né? Você pode começar o short e eu finalizo, ou eu começo falando e você finaliza com a explicação química. Ó, fica, Fechou. vamos conversar depois para a gente fazer uma parada dessa. Vamos conversar, beleza. Gente, nós estamos aqui já 1h30 em 1 hora e dois. meia. Bastante, hein? Mas tinha Bastante. mais coisa para falar ainda, com certeza. Tem, A com gente vai certeza cansar a tem. galera também. Vai cansar eles. Flavinha, vamos dar um. Você quer fazer uma despedida, um fechamento aí para a gente encerrar? Eu queria agradecer, né, ao pessoal que veio com a gente até aqui, né, pedir para que vocês curtam, comentem, dê um like e ajude a gente aí no nosso trabalho, né? A gente faz tudo com muito carinho e que vocês possam dar uma força para a gente. Em primeiro lugar, né? Se não pede, não ganha. E aí, pessoal, também desejar para vocês, né, uma excelente prova da VUNESP. Não adianta, tem que manter a calma, tem que respirar, manter a calma e você dominar a prova, você dominar o seu nervoso, né? Não adianta ficar em pânico e esquecer que isso muito acontece. Às vezes o aluno está super preparado, só que não emocionalmente, né? Então respira, come comidinha leve, né? Não faz, não extrapola na véspera, não extrapola no dia. E é isso aí, vai com calma, vai com fé. Você se preparou, não foi? Então, vai em frente e vai na fé que vai dar tudo certo. Boa prova para vocês e a gente se vê aí daqui a pouquinho, tá bom? Tchau. É bem isso, né, Flavinha? É... A tranquilidade. Vou explicar isso bioquimicamente, tá? Vai lá. Os hormônios. Quando a gente fica nervoso, fica ansioso, que sai da zona de conforto, fica tenso, vai descarregar o que no nosso sistema circulatório? Adrenalina. Adrenalina, né? Eu tava com isso aqui, eu falei, vai que eu dou um fora. Vai que eu dou fora. Não, você não ia dar fora. Descarregou a adrenalina. A adrenalina é o hormônio da fuga, né? E quando a gente está em fuga e está numa situação de perigo, a nossa concentração é para manter o nosso corpo vivo. E nessa hora eu não raciocino. É verdade. E se eu não raciocino, eu não vou conseguir resolver uma prova de vestibular. Olha aí. E quantas vezes a gente não vê os nossos alunos comentando: nossa, terminei a avaliação, a hora que eu botei o pé para fora da sala, eu lembrei a resposta. É verdade, muitas vezes. Então, é a tranquilidade, a calma. Você que está aí assistindo a gente, você já estudou. Chega lá com tranquilidade na prova. Não é um bicho de 7 cabeças. A prova não vai te atacar. Você não está em nenhum perigo. Então, manter essa tranquilidade vai te ajudar pra caramba. Respira, como a Flávia bem disse, respira fundo, fecha os olhos, mentaliza ali que você está fazendo a prova aí, vai. O sucesso aí, você já teve o começo do processo, que foi estudar, se dedicar. Se você está assistindo aqui com a gente, é porque você está querendo aprender alguma coisa a mais ainda. Então, vai com calma, as coisas vão se acertar, a prova está ali, Darwinzinho dá para ajudar na prova também, os mais aptos vão ser selecionados e você pode ser o apto, é estudando. Então, ó, boa sorte, manda ver e a gente está aqui na torcida e acompanhe a gente com em outros vídeos, em outras lives, em outros shorts, para que a gente possa colaborar com o sucesso. É isso aí, galera. Beijo para gente. vocês. Até mais.